Então, como dizia, Fábio, obrigado pelo convite, por lembrar do meu nome. A gente, quando participa de uma banca de monografia, a gente também está aprendendo, os professores também aprendem com as conclusões, com as teorias, as hipóteses apresentadas pelo aluno. E eu gostei muito do seu tema, achei esse tema relevante, é um tema interessante, é inédito nessa questão de abordagem em relação à associação entre pessoas portadoras de deficiências e a mídia, como a mídia trata isso. Li a sua monografia, fiz várias observações, obviamente algumas falhas eu constatei na parte de digitação, coisa que não é tão complicada, mas não é difícil de você arrumar depois, com um pouquinho mais de calma. Eu sei que deve ter sido difícil para você, porque é difícil para todo aluno, essa parte de você obedecer ou você se adequar às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, essas coisas que botam todo mundo mal, colocam todo mundo doido, mas que fazem parte. Aí eu fiz o seguinte, na leitura da tua monografia eu botei assim, tema interessante, a bibliografia foi associada ao tema, ela está associada ao tema, ela está casando direitinho. Agora, eu percebi ao longo da leitura, Fábio, eu achei que você faz um discurso, a história diz o seguinte, a representação social das pessoas com deficiências no jornalismo brasileiro. Mas, em dado momento, eu acho que você, na verdade, você partiu mais para uma leitura do discurso da mídia, na forma como a mídia se refere aos deficientes, ou do foco que a mídia dá aos deficientes, entendeu? Em relação a... Eu acho que você se prendeu um pouco mais nisso. E eu acho até que, na verdade, está casando mesmo com a proposta inicial. Você daqui a pouco vai se manifestar, aí você vai ver isso que eu estou fazendo, essa colocação que eu estou fazendo, para ver se eu não estou, de repente, cometendo um erro. Então, eu achei que, na verdade, a proposta do trabalho era mais um trabalho em cima do discurso jornalístico, na abordagem da questão dos deficientes. Aí eu botei, a inclusão, sob a ótica do tempo, realmente é uma atitude recente. Essa inclusão, essa busca pela inclusão dos deficientes, se a gente for ver no campo da história, é uma coisa recente, aqui no texto, eu acompanhei. Em muitas situações, o jornalismo, Fábio, ele realça a capacidade de superação dos deficientes. Eu tenho até por mim, que a intenção, lógico, é essa, é mostrar que as pessoas são capazes de superar os seus problemas. Agora, uma coisa que eu percebi aqui nas entrelinhas é o seguinte, que você colocou, que o deficiente não quer piedade, o deficiente não quer ninguém com pena dele, e você é um exemplo disso. E uma coisa que também é interessante, que vai ao encontro disso que eu estou colocando para você, é que você já deu várias entrevistas mostrando o quê? Olha, eu sou capaz, eu tive capacidade para ir à frente e não preciso da piedade de ninguém, que eu acho que é uma coisa que incomoda a todos. E isso aqui está latente no teu texto. Eu acho correto questionar a quantidade de matérias abordando os problemas dos deficientes. Realmente, acho que de repente, para um universo de 12%, que é o que você relata aqui, de pessoas com portadores de qualquer tipo de deficiência, um número expressivo na população de 190 milhões de brasileiros, você acaba tendo o quê? Muito pouco, muito pouca abordagem jornalística em cima das reais necessidades. Você usou aqui, em determinado momento, o termo preconceito. Vou dizer assim, o termo preconceito é usado largamente para analisar o discurso jornalístico. Aí eu digo assim, você vê realmente preconceito ao longo dos textos, ou não seria, de repente, aquilo que eu estou te dizendo, um texto como você aponta aqui, apelando para o melodrama, ou apelando para a piedade, apelando para a solidariedade, aí o camarada faz aquele texto para emocionar o telespectador, entendeu como é que é o negócio? Por que essa abordagem? Por que tem que apelar para a emoção? Se a gente é um cidadão, portador de uma deficiência, correto? Aí eu queria que, de repente, você, através da sua mãe, me respondesse a isso, entendeu? A colocação. Primeira coisa, não seria o caso de uma análise do discurso jornalístico, em vez de uma coisa mais ampla? O que você acha? Escreve aí para eu ver. A ideia é essa, Tá.
eu falei para você, né, que a inclusão é receita, você concordou comigo, né? Essa luta pela inclusão, né? Essa de colocar na mídia, essa coisa da inclusão. Você concordou com essa coisa que eu coloquei para você, né, de que o jornalismo ele realça em alguns aspectos, ele tem a intenção de realçar a capacidade de superação, mas às vezes esbarra nesse discurso. Você tem dois tipos. Sim. Entendi. Ou deficiente como super deficiente ou entendeu? Entendi. Ou ele é visto como um super-homem, um cara que vai além por conta disso, ou ele é visto com um olhar piedoso, né? Como aquele ele não tem foco normal. Entendi. Outra coisa. Não, fica tranquilo, Fábio, fica tranquilo. Dá um desconto pra sua mãe, Fábio. Calma lá. Aí você usa o termo preconceito, né, cara? Será que o termo apropriado seria esse? Será que existe um preconceito da imprensa ou um olhar equivocado em relação à forma de tratamento em relação à forma de tratamento ao deficiente? Tá. Vamos defender. Não, vamos discutir. Definir. Preconceito. O que é o preconceito? É isso que ele quer dizer. A gente está discutindo assim, a questão do discurso, tá? O discurso deles, né? O discurso que é aplicado ao deficiente no jornalismo. Então, a impressão que eu faço como jornalista é o seguinte: talvez não seja tão preconceito, né? Talvez eu acredito que seja uma visão equivocada da maneira como deve ser tratado o deficiente. Entendeu? Preconceito gera isso. O preconceito gera isso. A razão não a raiva Realidade? Z sinal Quero devagar. Realidade? A raiz. A raiz. A raiz. Preconceito. Preconceito. Tá. Então, esse é o entendimento que você tem. A raiz da realidade. A raiz disso aí seria o preconceito, né, latente ao longo dos anos. Tá. Então, até porque
da sociedade. Entendi. Aí ele arrega com isso. Entendi. Deixa eu ver aqui. Não é por mal. Entendi. Agora eu meio entendi. sem alerta, né? Outra coisa, só para fechar, Fábio, em relação aos grupos, né? Aí você fala assim, sempre alguém fala pelos deficientes. Mas assim, eu entendo, aí você é jornalista, você vai saber disso, você já convive com essa situação. O que ocorre? Toda vez que você vai fazer uma matéria, tá? Uma reportagem com alguém, né? Que vai fazer uma abordagem de um problema que afeta um grupo, você naturalmente vai eleger, entre aspas, um representante, ou um representante formal, ou um representante informal para aquele grupo. Olha, que é um exemplo. Eu vou lá fazer uma matéria sobre moradores de São Gonçalo que estão sem água. Tá? A maioria das vezes não gosta de falar, uma minoria se recusa, não quer, mas um vai falar e acaba falando em nome do grupo. Entendeu o que eu quero dizer? Então, às vezes, por exemplo, no caso da mãe que fez uma casa lá na São Gonçalo, né, ela acabou tentando, foi o que você colocou, né, de certa forma, pegando o exemplo dela para poder espalhar, né, e conviver com outras pessoas ou dividir com aquelas pessoas aquela responsabilidade. Mas no jornalismo, filho, a gente sempre vai buscar alguém que represente aquilo. Quem é que representa o Brasil? O presidente da República, né? Ele fala em nome da nação, né? Quem representa os estudantes? Ou vai ser um grêmio, ou vai ser o Diretório Central Estudantil, não é verdade? Ou o Centro Acadêmico. A gente sempre vai ter que conviver com isso, entendeu, Fábio? Agora, essa questão de alguém falando em nome dos deficientes, por exemplo, eu conheço deficientes que falam em nome, né, das pessoas que têm o mesmo problema. Daqui a pouco você também vai estar falando com certeza, porque você vive toda a realidade do deficiente, né? Você sabe quais são as limitações. Então, eu acho perfeitamente comum. Aí você dá um sarrafinho aqui nos caras, mas sempre vai se buscar um representante. Entendeu? Você concorda ou discorda? Ou você não se cansar? Sempre vai buscar um representante. Sempre vai ter um representante, entendeu? Eram essas observações, eu estou dizendo a você, achei bem interessante, eu achei assim, insistir nesse negócio, dei trabalho, eu te cansei, mas assim, eu queria saber que termo é esse preconceito, porque eu tenho certeza, o que a André falou, você não usou o preconceito com a carga negativa que ele carrega, né? Você usou o preconceito, né? Mostrando que, olha, que no final, né, de qualquer forma, nós herdamos essa forma de preconceito. Mas ainda é um fenômeno recente, essa coisa da inclusão do deficiente, entendeu? Dessa luta do deficiente poder ocupar o espaço dele e ganhar responsabilidade na vida, né? Mas é isso. Está ótimo. Felicito, vai lá. Toma, Genilson, agora é contigo. Eu sou cinegrafista. Bom, eu fico muito contente com esse convite. Né? Na época que eu dava aula aqui no curso de psicologia, no curso de jornalismo, aula da matéria de psicologia para o jornalismo, o Fábio foi meu aluno, um aluno importante que eu não esqueci, que me achou no Facebook agora para me colocar nessa banca. E foi um prazer, porque por acaso esse período eu estou dando uma disciplina para os psicólogos, que é a disciplina das pessoas portadoras de necessidades especiais. Uma coisa que eu estou aprendendo agora. E a monografia do Fábio me ajudou muito. A pesquisa dele está uma pesquisa muito legal. Ele foi a fontes bem interessantes, a bibliografia está bem legal. Várias coisas que eu não conhecia. Preciso dizer que isso vai me ajudar na minha disciplina como professor iniciante no assunto, né? E me pareceu, Genilson, assim, que a questão central dele era mostrar assim, essa relação do discurso jornalístico com a formação das representações sociais, ou seja, com a forma com que as pessoas pensam. Né? Me pareceu que era esse o objetivo central, ele mostrar que o jornalismo tem um papel de formador da percepção da população. E nesse sentido, digamos assim, cabe a ele um papel maior do que qualquer cidadão comum, né? No trabalho em relação a essa questão dos preconceitos, sim, me parece que preconceitos, ignorâncias e um rol de termos aí que a gente podia usar para falar desse tema, né? Eu gostei muito da monografia, me deu um trabalho de cão,
Eu vou dar a minha versão para depois alguém usar e fazer para você que você não tem como apresentar um texto cheio de erros. Ele tem muitos erros, né? E eu fico imaginando, eu nem sei exatamente como funciona para você o teclado. Acho que talvez você não tenha controle da tecla Shift, tem? Você sabe, ele ganhou o teclado. Um teclado especial? Especial. Mas você não vai esquecer de usar o outro, entendeu? Né? Você não pode levar o teclado mais confortável para você. Não pode levar. Coisa no mundo de hoje, que é uma coisa que está perdendo a distância, porque as pessoas escrevem muito rapidamente e publicam muito rapidamente o que elas escrevem. Então, cada vez mais você encontra em tudo quanto é lugar muito erro. Muito erro. Mas é diferente quando a gente está falando. Se você está fazendo uma apresentação, todo mundo compreenderá que você tem uma limitação de controle motor aí, que você vai falar com ele e a gente compreende o texto. Mas o texto que vai ficar publicado, entendeu? É verdade. Isso. Você deixar esse texto na biblioteca, um texto cheio de erros de digitação, eu não acho legal. Isso, esse tema, na página 29, você fala assim, você está citando o Rezende, e aí você fala, tem a seguinte citação. A fórmula usada para escolher as notícias que mereceriam ser veiculadas, assuntos tendendo ao pitoresco, trivial, útil, gente famosa, até de heroísmo, coberturas, investigações e crimes, era para produzir notícias superficiais. O lead e a pirâmide investida... É invertida. É invertida, né? É, a pirâmide invertida. Eu falei, eu acho que é uma pirâmide invertida. É, pirâmide invertida. É um conceito óbvio para você. É jornalística. Eu imaginei que era, fiquei até achando que era isso, mas por exemplo... Aí eu uma nota de rodapé, né? Não, consertar só aqui, sim, porque eu não fiquei na dúvida, achei. Ou até mesmo uma notinha explicando qual é o conceito da pirâmide, entendeu? Porque de repente, Fábio, alguém que é leigo em jornalismo vai ler a tua monografia e vai precisar entender o que é isso, entendeu? Logo no início, você fala de que haviam 3 televisões no Brasil, mas você só cita 2. Eu acho que a terceira é Excelsior, é isso? Agora você me pegou. É uma das... Mas você fala de 3. Tupi. Você cita uma, 2, é a Tupi. A Excelsior, se não me falha a memória, é Record. Pode ser que Então está faltando citar uma terceira. Outra coisa, esse assunto eu andei estudando para falar. Você citou o Aristóteles para falar dos gregos e da concepção do mar, né? Outro dia eu estava lendo uma coisa a respeito disso e a autora, agora não me lembro, depois eu te passo a referência, ela fala assim que a Grécia, ela não tinha só uma visão preconceituosa, não. Em Esparta, que eles formavam guerreiros, era o lugar onde, se nascesse com qualquer defeito, o próprio Estado cuidava de eliminar a criança. Tinha até um monte lá, um morro, não sei o quê, eu esqueci que era um morro, já com 9 você tinha o filho, o Estado ia lá e avaliava. Se a criança não está bem, não está forte o suficiente, tacavam lá todos no lugar. Agora, em Atenas, parece que eles era bem diferente a ideia. Eles eram respeitosos, eles tinham até um princípio de alguma coisa tipo uma legislação de apoio. Não? É mesmo? Depois eu passo essa referência para você dessa autora que disse que ela falou que era dividido um pouco o perfil, entendeu? Como a Atenas já tratava de valorizava outros elementos, que eles eram mais cuidadosos e, digamos assim, tinha uma posição diferente. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Esse semestre, isso é um comentário que eu queria fazer para você. Me parece que a importância de se pensar e de se ter mais atenção aos portadores de deficiências, essa parcela da população que você cita aí, 12%, é maior do que apenas os 12%. Esse é um assunto que eu sempre penso, não a respeito de portadores de necessidades especiais dessa ordem, mas eu sempre trabalhei com o pessoal de saúde mental. E quando eu estou trabalhando com os alunos dessa questão da inclusão, por que a gente vai incluir os loucos? O que a gente ganha? Eu sempre faço essa pergunta, o que a gente ganha incluindo os loucos na sociedade? Por que o cara que está excluído vai ganhar alguma coisa se incluindo? Tá, mas o que os outros ganham com isso? Essa é uma pergunta que eu faço para as pessoas e me faço essa pergunta, né? E especificamente em relação aos portadores de deficiência, eu ando pensando muito sobre tecnologia e novas tecnologias, e é impressionante que a gente
vê que volta e meia novas tecnologias em várias áreas, né? Até aquele neurocientista Miguel Nicoleles, que é um dos caras mais importantes, um dos 10 cientistas mais importantes do mundo, né? Hoje em dia, entrou nessa lista, ele começa a pesquisa dele tentando superar uma questão, um problema, uma deficiência.